Polícia Civil de Goiás encontrou o corpo de Daiane Alves de Souza, corretora de imóveis que estava desaparecida desde dezembro de 2025. 40 dias depois, o corpo foi encontrado numa região de mata. O assassino, confesso, o síndico do prédio, que já era o seu desafeto, mais 2 pessoas estão presas. O síndico confessou o crime, como eu havia dito. Mas aqui vem uma reflexão. Daiane morreu pela persistência e não acreditar na maldade humana. Muito embora já tinha sofrido as consequências da perseguição, do ataque, problema no braço, ameaça ao padrasto, corte de energia e água do apartamento que ela administrava e da família, além de outras pessoas. Tudo isso era indício de que ela estava correndo risco. Só que, por alguma razão, ela não acreditou e pagou um preço muito alto. Todo mundo, menos eu, a maioria das pessoas, esperavam um outro final feliz quando ela havia desaparecido. Mas como? 40 dias depois. Se nós olharmos, por exemplo, que na saída dela do elevador não se tem mais imagem. Então foram os últimos momentos de vida. Se nós olharmos a retrospectiva passada, vamos ver que os seus algozes estavam ali na região no qual ela sempre batia de frente com eles. 12 processos corriam, tramitavam na justiça, inclusive um que ela foi indenizada em 20 mil reais. Então, qual era o que ela deveria de fazer? Ou, na minha opinião, era mudar, porque não existia outra forma. A justiça nunca fez uma outra coisa que impossibilitasse esse senhor de continuar sendo síndico daquele prédio. Não sei se a justiça tinha ou não poderes para isso, que leis que embasam isso, mas nós sabemos que a morte dela foi uma morte violenta e porque não acreditou na maldade humana. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que você tem 12 processos e mora de parede e meia com você, mora no mesmo edifício que você e que tem uma ascensão nesse edifício, você há de conviver comigo que sua vida está correndo risco. Então, pagar para ver, na minha opinião, foi uma das piores loucuras que ela pode ter cometido. Por isso, ela foi assassinada e seu corpo foi encontrado numa região de mata. E por que esse caso, o final dele já estava sendo caminhado para isso? Bom, eu sou o detetive Quental, trabalho na investigação particular há mais de 25 anos, ex-militar das Forças Armadas, e eu tenho tido experiência profissional vendo situações das mais diversas possíveis e sempre acreditei que uma pessoa desaparecida por muito tempo pode ainda estar viva. Mas depende da circunstância. Naquele caso, exatamente naquele caso, teve um grande problema. Não teve o registro dela saindo do apartamento. E nós, detetives, a polícia de uma forma geral já sabe, ou pelo menos já sabia, que o desfecho não era o mais comum pelas evidências. Ninguém sai com a roupa com que ela estava vestida por aí. E se ela saísse, tinha que ter um registro na portaria, pelo menos das câmeras. Depois o quarto que foi trancado, o apartamento dela que foi trancado com chave. Se ela largou aberto, porta entreaberta, desceu, depois esse apartamento foi trancado com chave. Quem tinha chave? Você imagina que... e por onde foi a pessoa? Bom, quando ela sai do elevador, essa é a última imagem que se tem dela. E por quê? Porque ela desce no subsolo do prédio. Para quê? Para verificar porque cortaram a luz dela. Agora imagine você morando num covil de cobras, né? Porque você tem um porteiro que supostamente ele é ali ligado diretamente ao síndico, né? E ele não tem nenhum poder
para poder resolver de outra forma. Trabalha ainda na portaria do prédio o filho do síndico, e o síndico que manda em tudo aquilo ali. Mesmo eu tendo 10 apartamentos, 20 apartamentos no prédio, se eu não consigo tirar o síndico do local, saio eu. Simples assim. Por quê? Minha vida vai correr risco, a menos que eu também vou ficar preparado, porque essa situação já era previsível. Né? Ela não acreditou, mas a situação era previsível, era insustentável. Não dá para viver num lugar de atritos, onde você já tem processo, já teve indenização, já teve agressões, já teve ameaça, e você continuar no mesmo lugar acreditando que as pessoas não vão fazer o mal, né? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, no meu conhecimento técnico e o conhecimento profissional, eu diria para você que a Daiane pagou muito caro por não acreditar na maldade humana. E o síndico não tinha outra coisa, porque ele não ia largar a galinha dos ovos de ouro, que é o prédio. Também ele não queria ficar por baixo da Daiane, tanto é que ele teve perseguição e o Ministério Público do Estado de Goiás entrou contra ele ontem, ou anteontem, exatamente por quê? Porque ele estava promovendo o stalk. Tudo isso só deslanchou ainda mais porque a Rede Record caiu em cima. Então, quando a imprensa ela realmente chega nos lugares, aí a coisa vai ter que desvendar. O que que acontece? Não é chegar, fazer uma reportagem e cair fora. É analisar os pontos ou as pontas soltas e começar a buscar informações e questionar, né? Por exemplo, uma pessoa sairia e largaria a porta aberta, uma pessoa sairia com a roupa daquela, há a possibilidade da pessoa ter saído do prédio sem ter sido registrado essas imagens? São perguntas que poderiam ter sido feitas lá atrás, num chamado, lá numa intimação desses porteiros do prédio, coleta de todas as informações. As imagens, elas poderiam ser e devem ter tido ali manipulação. Tanto é que todos eles vão responder ainda, pode ter certeza que vão descobrir ainda fraude, né, processual, ocultação de cadáver. Poxa, outra coisa que faria, uma busca de câmeras no entorno. Registrou-se o aparecimento ou desaparecimento de alguém? Viu alguém ali? Não. Quais os carros que entraram e saíram? Então, quer dizer, se a Polícia Civil tivesse feito esse trabalho mais tempo, nós estamos falando de 40 dias, eu acredito que em 40 horas a Polícia Civil de Goiás já teria elemento suficiente para estar prendendo esse cidadão, certo? E ele já iria abrir a boca, que se ele não aguentou a pressão da imprensa, ele não aguentou a pressão do Ministério Público, ele não aguentaria a pressão da Polícia Civil. A corretora aí que isso sirva de exemplo, isso é muito comum nos condomínios da vida, e aí eu vou falar por quê. Primeiro que eu tenho formação jornalística, além de investigador, além de ter sido militar nas Forças Armadas, eu hoje estou na reserva, mas eu já trabalhei e atuei como jornalista, e conheço muitos casos desse. Além disso também, eu também tenho Cresce, sou corretor de imóveis. E a gente sabe muito bem que nos condomínios por aí, isso é uma prática muito comum dos síndicos monopolizar, principalmente, a locação e venda desses apartamentos, né, de imóveis dentro desses condomínios. E é difícil para os corretores conseguir esse ingresso. Alguns síndicos toleram, mas a maioria proíbe, colocam normas exatamente para fazer isso. E eles não podem fazer isso, mesmo que eles venham tirar o CRES futuramente, se tornarem corretores. Eles não poderiam, mas fazem, é uma prática muito comum. O corretor de imóveis tem que entender isso, mas que sirva também de exemplo, porque não é só o corretor de imóveis. Esse caso da Daiane Alves de Souza, lá de Caldas Novas, em Goiás, é um caso que deve servir de alerta e para abrir os olhos de muita gente que não acredita na maldade alheia. Muita gente, muita mulher casada com homens violentos, que bate hoje, bate amanhã, bate depois, e ela vai lá e passa um pano, retira a acusação, vai a favor dele, porque ela não tem condições de sustentar, né? E ele conta uma historinha bonita e ela acredita, ou até ameaça, e ela também acredita que ele vai matar, ela continua com ele, mas um dia ela vai ser assassinada por ele, pode ter certeza.
Se ela não abrir os olhos e mudar essa coisa, se ele perdeu o respeito a primeira vez, vai ter sempre essa falta de respeito. Outra coisa que acontece muito, essas discussões que existem aí no comércio, né? Ela compra um negócio, de repente veio quebrado, ele vai lá e discute e tal. É dinheiro, a pessoa presta um serviço, faz um contrato, o outro não cumpre. Olha, gente, colocar na justiça, pô, legal. Agora ficar alimentando esse ódio, essa mágoa, eu já perdi muito dinheiro e realmente eu deixei de lado, porque eu perdi, né? Se eu começasse a ir atrás de tudo isso, eu estaria me alimentando meu ódio, claro que eu também tenho condições de me defender, e claro que eu defenderia, né? Mas eu não iria atacar. Então eu iria me defender de um ataque. E aí a surpresa pode ser desagradável. Então para que isso? Deixar isso de lado. Então as pessoas precisam pensar em se posicionar na vida de tal forma que desarma o seu próprio espírito e entenda que lidar com o ser humano é uma caixinha de surpresa, previsível, tá? O ser humano é muito mau. Daiane Alves de Souza, lá de Caldas Novas, ela não acreditou. E eu tenho certeza que depois de 40 dias, mesmo antes, a polícia já sabia, todo mundo já sabia que o desfecho ia dar nisso. Muito embora eu vi repórteres dizendo que esperava uma forma diferente, a única forma diferente que poderia ter acontecido num caso desse era de ela ter sofrido uma agressão, ficado aí, vamos dizer assim, perdeu a perda de memória, ter sido levado para um pronto-socorro, para um hospital, e lá ter sido internada como indigente, esperando que as imagens depois viessem à tona, e aí os enfermeiros vão cuidar, o médico, e ver um caso, sobressair um caso à tona, acredito que chegariam a ela e a única forma dela estaria viva. A segunda forma que poderia ser que ela estivesse viva fosse se porventura, tá? Porventura, eles tivessem sequestrado ela, para passar um susto nela, mantido ela em cativeiro por algum tempo e até mesmo no próprio condomínio. Tirou disso, o que faltou foi investigação. Acreditar piamente vamos dizer assim, nas evidências ali, né? Nas evidências de que uma pessoa não sumiria do nada, uma pessoa não desapareceria por ali sem que ninguém percebesse. Se não teve um registro, por que não teve registro? Mas teve um corte. Uma pequena análise de um perito forense chegaria a essa conclusão muito rapidamente. Eu não sou perito forense, mas conheço bem os sistemas e eu sou perito dentro do ramo imobiliário, mas não na área criminal, embora eu seja profissional da área da investigação e é o que eu vivo no dia a dia. Eu não acredito que a Polícia Civil, se tivesse realmente, naquele caso, entrado mais forte no assunto, não teria prendido esse pessoal aí com 3, 4 dias após o crime. Mas que sirva de alerta para você e para mim, tá? Porque não é a notícia pela notícia. A notícia vai muito mais além, né? A notícia, por exemplo, quando ela é econômica, uma empresa que está falindo, por exemplo, quando alguém divulga uma notícia sobre o possível um pedido de concordato, um pedido de falência, muda o cenário dos investimentos, e aquela notícia é exatamente para você saber por que o segmento daquele investimento está caindo e está acontecendo. É uma primeira empresa, ou várias outras empresas também já passaram por esse mesmo processo, ou estão passando ou podem passar. E aí eu vou tirar meu dinheiro dali, né? E se eu vejo, por exemplo, que eu estou morando num lugar que a minha vida está correndo risco, o risco dos meus filhos, obviamente que eu também vou começar a ter cautela. Eu trabalhei uma época num caso de investigação na região de Diadema, onde eu entrava e saía, eu saía de lá tipo 1h da madrugada, meia-noite, e quem conhece Diadema sabe do alto índice de violência que tem naquela região, e eu nunca tive problema, né? Porque quando a gente trabalha com investigação, a gente tem que saber exatamente mapear os lugares que vamos trabalhar, vai fazer a campana, quem nós estamos investigando, aquela coisa toda. Se você não trabalha, não é um polícia, é o meu caso, por exemplo, eu não sou polícia, eu trabalho na investigação, mas não sou polícia e não estou nas Forças Armadas hoje, eu sou reservista e acabou, não estou na ativa. Então hoje eu diria para você, sem sombra de dúvida,
que nós precisamos ter assim, a mente mais aberta e entender que as coisas podem acontecer. Então não fica alimentando o ódio contra as pessoas e nem desacreditando na maldade. Eu, no lugar de Daiane, dentro do prédio eu só andaria maquinado. Se eu tivesse ali, eu estaria preparado. Porque se já houve ameaça, houve agressão, tem 12 processos, teve indenização, gente, a minha vida está correndo risco ali. Né? Então eu estaria preparado para o que der e viesse, mas preparado mesmo. Eu entraria num clube de tiro, eu compraria uma arma, ou eu mudaria. Deixo o dinheiro de lado, pegaria os meus apartamentos, colocaria na mão de uma administradora, de uma imobiliária, mesmo sendo corretor, e faria isso, e sairia do perigo. Né? Então, passe a acreditar na maldade humana. Ela existe. E eu espero sinceramente que você entenda isso aí, para que você possa, daqui para frente, não bater de frente com as pessoas. Não ficar aí alimentando essa mágoa, alimentando esse ódio e achando que está tudo bem. A Daiane Alves de Souza, infelizmente, não acreditou. Mas basta uma releitura de todo o passado ali entre eles para a gente ver que, de fato, existia ali um risco muito grande, iminente disso. Eu não sei até como a Polícia Civil não se ateve para isso já no início, sabe? Já pedindo na justiça ali a quebra de sigilo telefônico, bancário, exigindo as câmeras ali para fazer perícia, porque os suspeitos estavam evidentes, né? Bom, eu espero sinceramente que você entendeu a minha posição. Aqui não é atacar esse nem aquele, mas é mostrar para você que a maldade existe e você deve evitar. Se está ruim um lugar, você vivendo, pior ficaria a sua família sem a sua presença. Então, para que você vai por esse caminho, né? Começa a acreditar que a maldade existe e começa a entender. Se você não quiser partir para o ataque, a melhor defesa não é o ataque. Vai por mim, a melhor defesa é o refúgio. Saia da área, evita o problema. Ah, mas eu tenho um investimento. Desfaça do investimento. Por isso que eu sempre fiz um bom acordo, melhor do que uma longa briga. Né? E se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, nós vamos trazer mais vídeos como esse, mostrando para você que existe aí uma possibilidade muito grande para a gente poder estar compartilhando com você aquilo que a gente pensa sobre determinados casos. Esperamos que esses nossos depoimentos, as nossas opiniões possam servir para você. Sou o detetive Quental e atuo na área da investigação particular há muito tempo. Tempo suficiente para saber que a gente não sabe nada, mas que aquilo que sabemos tem que servir para melhoria da nossa vida e para proteção da vida e da família, nossa e dos outros. Se é que me entendeu. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo por aqui, se Deus quiser.